Meninos, agora nós vamos trabalhar vários teoremas diferentes. Teorema de Menelaus, teorema da Ceva, teorema de Ptolomeu, que ele tem alguns usos específicos dentro da geometria. Por exemplo, o teorema de Menelaus, ele normalmente é usado quando vamos provar três pontos colineares. Quando vamos provar que três pontos são colineares. Mas o mais importante nele não é nem isso, é que se eles forem colineares, vale a volta de Menelaus. Então aqui eu peguei um triângulo ABC, tenho três pontos MN e P que são colineares, ou seja, eu tenho uma secante aqui tocando esse triângulo em dois pontos e eu acabei decompondo essas alturas, a altura 2, a altura 3 e a altura 1. E eu vou provar a relação que me interessa, que a gente chama de teorema de Menelaus. Mas teorema de Menelaus não é uma única relação, é um conjunto de relações quando a gente faz divisões de segmentos em partes aditivas e subtrativas. Observe, eu peguei aqui o triângulo BMH1, BMH1 é semelhante ao triângulo AMH2. Como é que eu sei que eles são semelhantes? Eles têm o ângulo de 90 graus e se esse ângulo é alfa, esse também é alfa. Ou seja, 90 alfa, 90 alfa. De forma análoga para esses dois triângulos. Se esse ângulo aqui é beta, esse também é beta. São opostos pelo vértice. E também nós temos o triângulo formado por CH3P e o maior, que é o valor de PH1B. Porque eles têm o ângulo de 90 graus e tem esse ângulo da ponta comum. Se eles são semelhantes, a razão entre as medidas lineares correspondentes é uma constante. No primeiro grupo de triângulos, oposto a alfa, eu tenho H1. Oposto a alfa, eu tenho H2. A hipotenusa desse, nós temos o MB. E a hipotenusa desse, nós temos o AM. Agora, no segundo grupo de triângulos, nós temos oposto a beta, o H2. Oposto a beta, o H3. A hipotenusa dele, nós temos o AN. E a hipotenusa, nós temos o NC. No terceiro grupo de triângulos, nós temos oposto a θ nesse, o H3. Oposto a θ no grandão, H1. A hipotenusa desse, nós temos o CP. E a hipotenusa do grandão, nós temos o BP. Se você multiplicar todas essas equações, nós vamos chegar no que nós chamamos de teorema de Menelaus. Então, vou multiplicar todos esses valores. O MP sobre o AM multiplicado pelo AN sobre o NC multiplicado por CP sobre o BP. Isso vai ser o H1 sobre H2 vezes H2 sobre H3 vezes o H3 sobre H1. Mas observe que aqui esses elementos acabam sendo simplificados. O H1 cancela o H1, o H2 e o H3. Ou seja, o produto dos elementos me deu exatamente 1. E é isso que a gente trabalha com o teorema de Menelaus. Se você observar, eu separei aqui dois casos para você poder olhar. O que nós provamos ali? Que o valor que você tem de AM sobre o MB multiplicado pelo BP sobre o PC multiplicado pelo CN sobre o NA, isso vai ser 1. Foi isso que nós provamos.
E aqui eu posso fazer outras configurações, desde que eu faça sempre divisões de segmentos em partes aditivas e subtrativas e eu comece e termine no mesmo lugar. Por exemplo, eu peguei o valor de AB sobre o BM, multiplicado, agora eu fui para MP, sobre o valor PN, multiplicado pelo NC, sobre o valor de CA. Isso também vale 1. Perceba que eu comecei no ponto A, fiz a razão de pedaços aditivos e subtrativos e acabei no produto desses três dando 1. Isso é o teorema de Menelaus. E nós temos algumas aplicações que a gente pode ver. Eu resolvi, por exemplo, essa questão lá em semelhança. E talvez aí em Salvador o seu professor também tenha resolvido. Mas se você observa, eu tenho M, N e P sendo pontos colineares. Isso significa que eu posso trabalhar com o teorema de Menelaus. Ele me deu o valor de BC sendo 2 vezes o CP. Se esse CP é A, o lado desse triângulo é 2A. Considere o ponto M é médio. Médio significa que aqui então vai ser A e A. Aí eu vou aplicar o que nós vimos com Menelaus. Esse pedacinho A sobre esse pedacinho A, multiplicado pelo grandão, que vai ser o 3A, sobre o miudinho, que vale A, multiplicado pelo valor X, e o outro segmento, que vai ser o nosso 2A menos X. Isso tem que ser igual a 1. Então, tendo pontos colineares, eu consigo determinar qual seria o valor desse X. Simplificando os elementos. Cancela esse, cancela esse. Nós chegamos que o valor 3x sobre o 2a menos x vale 1. Multiplicando o cruzado, o nosso 3x deu 2a menos x, 4x vale 2a, o nosso x, então, vale a sobre 2. Então, esse é o valor de x. No próximo passo, nós vamos trabalhar com o teorema da Seva, que é o próximo vídeo.